A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje, 3 de fevereiro de 2019, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Mateus 25. É um sermão profético, é a parábola das 10 virgens. Que diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-lhe a porta. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essa mensagem aqui, essa parábola das 10 virgens, Deus estava citando ela ao povo de Israel, né? Deus estava falando ela ao aquele povo de Israel. Mas nós podemos tirar aqui uma mensagem para nós, né? Essa parábola das 10 virgens, que aqui nos representa, essa parábola das 10 virgens nos representa duas classes de pessoas, né? Duas classes de cristãos, que é aqueles cristãos que estão perseverando, que estão buscando o Senhor em oração, em santidade, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos buscar no arrebatamento, né? Então aqui, como eu volto a falar, são duas classes de cristão, né? Porque diz aqui, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, né? 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui, meus amados irmãos, aqui o que o Senhor diz da lâmpada, né? Que diz a lâmpada, que diz a lamparina. A lamparina quer dizer a lâmpada, né? Como dizem várias traduções, a lâmpada representa a palavra de Deus, né? A lâmpada representa a palavra de Deus. Como tem duas classes, como o texto aqui está se tratando com duas classes de cristão, duas classes de evangélico, como se diz hoje. Então muitos conhecem a palavra do Senhor, muitos conhecem a palavra, só que ele não tem o Espírito Santo. Ele conhece a palavra, mas só que ele não tem o Espírito Santo, né? Como essa parábola das 10 virgens aqui quer nos dizer que aquelas virgens prudentes, ela tinha a palavra de Deus, ela conhecia a palavra e tinha o Espírito Santo de Deus. Mas as virgens loucas, ela só tinha a palavra, ela não tinha o Espírito Santo. É como nos vê hoje nessas igrejas, o que nós vemos hoje na realidade cristã, que vê nessas igrejas, como se diz o evangélico, né?
como se diz os evangélicos, que eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não têm o Espírito Santo. Profetizam coisas que não vêm de Deus, falam coisas que não vêm de Deus. Então, o Senhor está nos dizendo aqui, está nos mostrando aqui as duas classes de cristão, mas só serão arrebatadas, quem vai participar da bodas do Cordeiro, quem vai ser arrebatado, são aquelas virgens prudentes, são cristãos prudentes, que além de ele conhecer a palavra de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo. Sim. Não vai ser arrebatado pessoas que vivam a vida de cristão superficial, que conhece a palavra, mas não tem o Espírito Santo. Só vai ser arrebatado quem está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que vai nos levar até o encontro do noivo, que é Jesus, ele não vai levar crente vazio, ele vai levar crente cheio do Espírito Santo. Crente que é cristão, seguidor de Jesus, que tenha compromisso realmente, que almeja a volta do Senhor, que está desejando a volta do Senhor, né? Então, essa parábola das 10 virgens aqui é uma simbologia para nós, né? Jesus estava falando com aquele povo de Israel sobre essa parábola, mas ela serve para nós nos dias de hoje. Podemos tirar dessa parábola das 10 virgens mensagem para nós hoje, para a igreja que estamos vivendo atualmente, né? Que é a igreja de Laodiceia, uma igreja superficial, que não quer compromisso com Deus, que não quer levar um evangelho de qualquer maneira, de oba-oba, né? É a igreja cheia de profeta, profetizando prosperidade, e aquele oba-oba, aquele grita-grita. Deus não quer compromisso com esse tipo de cristão, meu amado, minha amada irmã. Deus quer compromisso, aquele que busca Ele verdadeiramente, que almeja a volta dEle, que está ansioso pela volta de Jesus. O que é ansioso? É você viver em santidade, buscando a presença do Senhor. Você fazendo isso, você está apressando a volta do Senhor Jesus, né? Você deseja as coisas do céu, você não deseja coisas do céu. Então tem cristãos aí fazendo plano ainda para muito tempo aqui nessa terra, fazendo campanhas e campanhas para muito tempo aqui nessa terra, sabendo ele que ele não sabe o dia da manhã. Entendeu? Então, o amanhã a Bíblia diz que amanhã não nos pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivermos o que comer hoje, o que temos necessidade hoje, não pensamos na manhã. O Senhor diz que amanhã Ele cuida de nós, mas os cristãos hoje, eles vivem muito agarrados às coisas materiais, né? Apesar de tanta exortação, de tanta Deus está usando as pessoas para falarem sobre isso, mas eles não estão nem aí, eles não querem saber, estão preocupados ainda, o negócio deles é casa cheia, é igreja cheia, né? Do que adianta uma igreja cheia, mas está vazia do Espírito Santo, meu amado e minha amada irmã? A igreja cheia, a igreja que tem campanhas e campanhas cheias de gente, mas aquilo ali está tudo vazio do Espírito Santo. Pessoas subindo no altar, pregando coisas que falam, revelando coisas que Deus não mandou falar, e eles falam, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, sendo que Deus não mandou falar. Então são pessoas carnais, são pessoas vazias, que não têm o Espírito Santo. Então essa parábola das 10 virgens aqui, ela nos relata sobre isso. São as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas, né? Então o que Deus vem buscar são pessoas prudentes, pessoas que querem compromisso com Ele verdadeiramente, né, meus amados irmãos? Então a Bíblia, meus amados irmãos, a Bíblia apresenta uma série de cenas noturnas, né, meus amados, que se deram à meia-noite, né? Então a Bíblia nos relata sobre várias passagens que ocorreram à meia-noite, né? Que nos trazem lições espirituais importantes e em sentido espiritual, né, meus amados? A meia-noite simboliza o fim do ciclo. Quer dizer, a meia-noite simboliza o fim do ciclo, despontando para um novo dia que está começando. Aproximar-se à meia-noite representa a aproximação do grande encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso noivo que vem buscar no arrebatamento. Então a meia-noite ela tipifica
sobre o encontro, sobre a mudança de um ciclo para o outro, né? Simboliza encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Então as Escrituras, meus amados irmãos, relatam sobre várias passagens que ocorreu à meia-noite. Eu vou citar aqui alguma delas, que está lá em Êxodo 12, 29. A Bíblia afirma, meus amados, em Êxodo 12, 29, que os primogênitos do Egito foram feridos à meia-noite. Os primogênitos do Egito foram feridos à meia-noite. Entendeu? Então, em Ruth 3:8, a Bíblia diz que Boaz descobriu que Ruth estava deitada a seus pés à meia-noite, né? E lá em 1 Reis também 3:20, a mulher trocou o seu filho morto pela criança viva à meia-noite, né? E lá também em Jó 34:20, ele o afirma, até a meia-noite os povos são perturbados e passam aos poderosos, são tomados sem mão. Então aqui tem várias simbologias que da Bíblia nos relata de passagem que ocorreu à meia-noite, né? O salmista diz lá, o salmista Davi nos relata lá em Salmo 119:62, ele afirma que se levantará à meia-noite para dar graças pelo juízo do Senhor, lá em Salmo 119:62, né? Agora aqui que eu acabei de relatar com meus amados irmãos, em Mateus 25:6, Jesus disse que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Em Marcos 13:35, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se tarde, e se é meia-noite, e se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Então o Senhor nos relata aqui que nós temos que estar em vigilância, né? Como ele nos relata aqui no final da parábola das 10 dias, no 25:13, o Senhor nos diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então o Senhor ele nos deu uma data, ele não nos falou de uma data exata sobre o arrebatamento, né, da igreja. Então nós temos que estar preparados. Como eu volto a falar, os sinais já se cumpriram quase todos. Nós estamos numa iminência muito grande do Senhor Jesus nos vir retirar aqui dessa terra, né, meus amados irmãos? Então, meus amados irmãos, para finalizar, a igreja do arrebatamento, ela guarda a palavra de Deus, como está lá em Apocalipse 3:10. Paulo disse em 2 Timóteo 4:3 que haveria um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E já existe, meus amados, muitas igrejas considerando a doutrina apostólica como ultrapassada. É o que a gente vê hoje aí. Muitos já não, a verdade que a gente fala já se tornou em mentira, e a mentira se tornou a verdade, né, meus amados? É o que está acontecendo hoje, como o apóstolo Paulo nos relatou, né? Recusando dar ouvido à verdade, entregando-os à fábula, né? Muitas pessoas preferem ouvir fábulas, elegendo mestres que interpretam a Bíblia a seu bel prazer, né? Que está lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4:3-4. A igreja, meus amados, do arrebatamento, guarda e conserva a palavra da perseverança, e será livre e guardada da grande tribulação, que está lá em Apocalipse 3:10. Então o Senhor nos relata que Ele não nos destinou para a ira, entendeu? Mas o Senhor, aqueles que estão perseverando, estão buscando a volta, buscando a sua vida em santidade, em consagração, né? Em consagração, o Senhor vai nos livrar dessa ira vindoura que está chegando. Então, quando o arrebatamento acontecer, a porta da graça vai ser fechada e vai abrir a porta da grande tribulação. Aí, meus amados, o que eu tenho que falar, não vale a pena você trocar o finito pelo eterno. Não vale a pena você trocar um momento de prazer pela sua eternidade. A sua eternidade vale muito mais, é onde você vai passar a sua eternidade,
entendeu? Mas Deus te deu um livre-arbítrio, você entendeu? O livre-arbítrio, sem falar que é uma tolice. Para mim, o livre-arbítrio é uma tolice. A melhor coisa é seguir Jesus, meus amados. Reflete nessa mensagem e fique na paz do Senhor Jesus.